Dia 16 é uma dessas datas de junho, né, que se perdem na história, porque você encontra, né, você vai procurar algumas datas, alguns eventos históricos importantes, e depois você vai olhar e falar, olha, isso aqui aconteceu em tal dia. Eu não sabia, não lembrava qual era o dia. Mas olha que interessante, dia 16 de junho, que foi ontem, em 1858, o Lincoln produziu um discurso dos mais importantes da sua biografia e para a história dos Estados Unidos, e que vale muito para hoje, né? E a gente vai poder falar disso aqui um pouquinho. Vem cá, temos. Então, antes da gente continuar a falar, temos a nossa Débora Alfano, que está aqui na porta do Estúdio 2, no Grupo Bandeirantes, onde acontece o Fórum Band News, discutindo compliance e discutindo qual é o outro item? E democracia. Democracia e compliance. Então é muito importante. Débora, falando aí, quais são as novidades, o que tem de bacana aí para você contar pra gente? Oi, boa tarde, Eduardo Doineg, boa tarde, Carla, Felipe. É o Fórum Band News, Capital e Mercado, Compliance e Democracia, como vocês disseram, uma discussão sobre como superar os desafios dessas relações entre os setores público e privado, e é claro, sobre a democracia, o pessoal falando sobre as crises institucionais, são nomes que participam deste encontro aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação no Morumbi, na Zona Sul de São Paulo, como do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, foi quem falou logo no início. Também vamos contar com a participação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário. A abertura foi do presidente do Grupo Bandeirantes de Comunicação, João Carlos Saad. Logo no início do encontro, deu as boas-vindas aos convidados e falou sobre a importância dessa discussão e para as atividades, né, das instituições, das empresas, mas falou que a questão... A suspense. Não, mas ela estava dizendo aqui da abertura, né, do presidente do Grupo Bandeirantes de Comunicação. A gente tem a fala dele por aqui. Vamos ouvir. Vamos lá. A importância grande, mas relativa do compliance, que é uma coisa boa para as empresas e especialmente útil para o setor público, que é onde a gente mais precisa do compliance. O setor privado é onde a gente precisa dele, mas de forma mais moderada. Ele tem que servir como uma bússola, mas não como uma amarra. Ele não pode amarrar as empresas, ele também não pode amarrar os órgãos públicos. Tá aí, Carla. Carla, me escuta? Sim. Estamos escutando. Então tá bom. Acho que teve um probleminha aí na conexão antes de eu chamar. Não sei até que parte deu para ouvir minha informação. Mas é isso. O presidente do Grupo Bandeirantes de Comunicação falando dessa importância, né, para a regulamentação das políticas, das diretrizes estabelecidas para o negócio e para as atividades não só das empresas, né, do setor privado, mas principalmente do setor público. É o que a gente ouviu o presidente falando. Na sequência, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, também fez uma declaração, começou esse debate, né, abriu o debate para falar sobre temas importantes para evitar a corrupção. A gente fala sobre compliance, que são essas disciplinas aí, os mecanismos para garantir o cumprimento das normas, né, para que dê certo o funcionamento dos órgãos públicos principalmente. E é claro que ele falou sobre reforma da Previdência, os dois assuntos principais do momento, que são a reforma da Previdência, falou que está muito otimista em relação ao texto, disse que nenhuma reforma, nenhuma proposta da reforma da Previdência é 100% perfeita, mas que o Congresso está perto de aprovar aí uma reforma que vai economizar milhões para desenvolver o setor da economia. E falou também sobre a demissão do Joaquim Levy do BNDES. Foi assunto que repercutiu bastante no fim de semana também. Ele falou que a forma como o Joaquim Levy deixou o cargo foi lamentável, nas palavras de Rodrigo Maia. A gente já tinha informação que as relações não estavam boas. Agora, uma coisa é você não ter uma relação boa com outra pessoa. Outra coisa é o ministro Paulo Guedes tratá-lo como tratou na imprensa no sábado e no domingo. Acho que não foi uma forma correta. O Joaquim Levy merece toda a nossa solidariedade e respeito, não pelo presidente. O presidente não foi o presidente que convidou o Joaquim Levy para ir para o BNDES, foi o Paulo Guedes. Então, acho que o Joaquim merecia um tratamento mais correto por parte do ministro. Essa é a minha opinião.
Bom, o fórum começou por volta das 10h30 da manhã, foi para o intervalo, agora as discussões foram retomadas, estão participando o presidente da Confederação Nacional da Indústria, neste momento quem fala também é o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, ao lado do Fábio Galindo, que é presidente do Conselho da AEGEA, uma das maiores empresas de saneamento do segmento privado no país, e outros nomes aqui também participando deste encontro. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações para o ouvinte da Band News FM. Valeu, Débora. E o que a gente estava conversando aqui, o que eu estava discutindo, tem tudo a ver com esse debate que está acontecendo hoje aqui no Grupo Bandeirantes, promovido pela Band News TV. Destaque agora na imprensa é a frase do Rodrigo Maia: a demissão de Levi do BNDES foi covardia sem precedente. Ele usou essa expressão e destacou que não é a covardia em particular do presidente da República, mas sim do Paulo Guedes, que convidou o Joaquim Levy. E disse que aquele diretor que o Joaquim Levy convidou para ir para o banco é um dos técnicos mais qualificados disponíveis hoje no Estado. Então, não faria sentido desligá-lo. Mas o que eu dizia é que o dia 16, que foi ontem, além do aniversário da Carla, do meu irmão Fernando e de todo mundo que, né, tem parentes, está feliz porque tem seus parentes, foi uma data perdida na história, porque em 1858, pouca gente vai lembrar que foi no dia 16 de junho. Eu mesmo, eu vi que foi no dia 16 ao achar o discurso, ao ver o discurso. E o Abraham Lincoln, ele fez um discurso que foi um discurso de grande significado, cujo título é Uma Casa Dividida. Isso foi em 1858. Ele se elegeria, ele tentou ser senador pelo estado de Illinois, não conseguiu, perdeu a eleição, mas depois ele viraria presidente da República, seria reeleito e morto, né, um dos 4 presidentes americanos que foram assassinados, não que morreram no cargo, mas que foram assassinados. Outros morreram no cargo. Uhum. O Lincoln, ele disse nesse discurso dele o seguinte, que uma casa dividida não tem como se manter. Não existe a possibilidade de você manter uma casa dividida. Ele se referia à escravidão. Naquele momento era o grande problema, mas um problema extraordinário. Dividia o país, produziu guerra, um negócio de grande significado. E ele era uma pessoa que conhecia muito a Bíblia, e ele, no fundo, esse discurso dele é construído em cima de um trecho da Bíblia, de Mateus 12, 25, eu tenho isso anotado em algum canto aqui, mas e que fala exatamente disso, quer dizer, uma casa dividida não tem como se manter, não há possibilidade de você manter uma casa dividida, e o país estava dividido. E por que esse discurso, 161 anos depois, ele é um discurso atual? Porque o Brasil, ele está se tornando uma casa dividida. Né? Ele encerrava o Lincoln no discurso dele, no trecho, ele dizia assim: se desde o primeiro momento conseguimos determinar onde nos encontramos e para onde nos dirigimos, poderemos julgar muito melhor o que temos de fazer e como fazê-lo, em vez de estar nesse ambiente de casa dividida. E o trecho da Bíblia no Mateus é Jesus dizendo: todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Foi de onde o Lincoln tirou o trecho, Mateus 12, 25. O que é importante nesse caso, nesse tom de casa dividida, é aquilo: o presidente do BNDES, Joaquim Levy, convida um diretor para trabalhar no BNDES. Ele é enxovalhado, ele é achincalhado durante o final de semana pelo presidente da República, que tem todo o direito de não querer que o presidente do BNDES escolha esse ou aquele. Mas o Paulo Guedes convidou o presidente do BNDES, deu a ele carta branca para ele montar a estrutura dele. E tudo bem, também já estava incomodado porque o presidente do BNDES não estava entregando aquilo que ele, Paulo Guedes, queria. Mas escuta, são todos adultos, né? Não são, aliás, se fosse criança teria que tratar com educação também, mas são todos adultos. O Joaquim Levy já foi ministro da Fazenda, sujeito qualificado, também, se não fosse qualificado, mereceria educação, mas como pode tratar desse jeito, né? Aconteceu mesmo com o presidente dos Correios. Um ataque ao presidente dos Correios, mas uma paulada. Ele tem todo o direito, o presidente da República, de desligar o presidente dos Correios. Afinal,
é um cargo de confiança, mas a forma como foi feita é uma forma muito bruta, né? O general Santos Cruz se desentendeu com o filho do presidente, depois foi demitido, nem deram a ele a alternativa de sair a pedido, né? Então, um país, ele se constrói à base do diálogo, não é a base do confronto. Confronto é a guerra, né? E a guerra não leva a um bom desfecho. O momento que a gente está vivendo exige diálogo, exige confronto de ideias, não confronto de pessoas. Daí porque a iniciativa do Grupo Bandeirantes, da Band News TV, é muito importante colocar os principais atores para discutir seus pontos principais, né? Onde é que a roda pega? O Rodrigo Maia começou a listar os projetos que estão no Congresso e os desafios que estão na Câmara dos Deputados e que precisam ser enfrentados, mas dá arrepio de ouvir. Não arrepio que você fica emocionado, feliz, não. Assusta. Então ele diz, por exemplo, o salário médio na Câmara dos Deputados é R$30 mil, Carla. O salário médio. Gente, médio é que tem gente ganhando mais. Sim. E tem gente ganhando menos. Na média dá 30 mil. Me diga o seguinte, que empresa privada tem salário médio de R$30 mil? Isso não existe. Mas nem banco. Não existe esse salário. Ele falou que são 21 carreiras de servidor. Ele contratou uma empresa de consultoria para fazer um redesenho. Só a TV Câmara gasta R$200 milhões por ano. Para quê? Né? Para que existe a TV Câmara? Né? Para ficar transmitindo aqueles debates ali. Para quê? Não, isso é transparência. Transparência tem os canais, as redes sociais. Põe uma câmerazinha baratinha ali. Para que precisa ter os operadores, aquele monte de coisa? Uma coisa que não faz o menor sentido. Aí ele começou a listar a quantidade de prédios, né? de imóveis que a Câmara administra. E depois a lista de projetos que a Câmara tem que enfrentar. E quando você pega licenciamento ambiental, que é uma coisa que tem que ser enfrentada, o spread bancário, que ele está discutindo, recuperação judicial, a lei de abuso de autoridade, que vai ser discutida a partir da semana que vem pelo Senado, tudo isso precisa ser enfrentado no país. E o que a gente está discutindo é tudo nesse ambiente de combate, né? A Previdência que está indo bem. O que aconteceu na sexta-feira da semana passada? O ministro Paulo Guedes, quando viu que o relator da Previdência, Samuel Moreira, teve que mexer no projeto, partiu do princípio que o Samuel Moreira se curvou aos grupos de pressão. Ele não partiu do princípio que a democracia só permite o Samuel Moreira chegar até ali. Ele não partiu desse princípio, ele partiu do princípio seguinte: esse se curvou aos grupos de pressão. Puxa vida, o projeto que o Samuel Moreira está entregando pode proporcionar uma economia de R$900 bilhões em 10 anos. E não de 1 trilhão e 200, mas R$900 bilhões. É muito mais do que o projeto do presidente Temer. Mas muito mais do que o projeto do presidente Temer. Não é o dobro, mas o do presidente Temer acho que era 600, em algum momento foi 600 ou 700. Esse aí é 900. O Paulo Guedes devia falar, bom, vamos tentar então acomodar, vamos voltar a estados e municípios, nós vamos trabalhar, sei que o deputado fez o melhor que pôde, mas vamos tentar agora voltar. Não, ele deu uma paulada na cabeça do deputado. O que disse o Rodrigo Maia sobre isso há pouco no evento? Talvez por ter feito isso, embora não tivesse sido essa a intenção do ministro, a Câmara se uniu em torno de um projeto que é da Câmara, não é mais do governo. E talvez porque o projeto seja agora do Congresso, né, da Câmara, do Congresso brasileiro, e não mais do governo, a gente tem a chance de recolocar estados e municípios. Falando com os... Ele disse que vai agora, hoje, ele volta para Brasília hoje, mas amanhã de manhã, 6 horas da manhã, ele tem uma reunião, viaja para o Nordeste para uma reunião com os governadores do Nordeste, para poder fechar, tentar envolvê-los na reinclusão de estados e municípios para a gente poder ter uma reforma da Previdência mais ampla. Então, só lembrando, eu fiz questão de relembrar, né, o aniversário da Carla, do meu irmão Fernando, mas também uma casa dividida. Vale a pena pegar o discurso do Lincoln, porque uma casa dividida não se sustenta. Não dá para ficar nesse ambiente de confronto eternamente para saber quem é mais bacaninha, né? Porque isso é conversa de machinho, sabe, machinho? Isso é coisa de homem. Mulher não faz essas coisas, é coisa de homem. Vem, eu mando mais que você manda mais do que eu mando mais que você. Então fica o ministro falando grosso, o presidente da República falando grosso,
E o que a gente ganha com isso? Esculhambou o presidente do BNDES, mas o homem é sério, o sujeito é sério. Ah, não, mas eu não gosto do trabalho dele. Não gosta, desliga. Então, a gente precisa baixar essa bola, lembrar do Lincoln, lembrar da Carla e do Fernando também, mas lembrar do Lincoln em outros dias que não apenas no dia 16. Uma casa dividida não se sustenta. Também do Leopold Bloom, é Bloomsday, né? É 16 mesmo. de junho, 16 é do livro de junho. de James Joyce, Ulisses. Falta terminar esse livrinho, bem... De bolsa, né? pequenininho, né? bolsa. Quase 900 páginas. A Débora tá de volta por aqui, viu, Aineg? Vamos saber das novidades. Vamos lá, Débora, conta aí as novidades. Em andamento, o Fórum Band News, que acontece aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação, na sede, no Morumbi, na Zona Sul de São Paulo, e conta com a presença de autoridades como o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. A expectativa é que fale daqui a pouco o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, com quem a Band News FM já conversou. Ele estava entrando aqui no estúdio para participar do fórum, deve, enfim, participar desse debate em breve para o público, mas no microfone da Band News FM, o Alexandre de Moraes já falou, o ministro do STF, e falou sobre a importância desse fórum que debate as relações entre os setores público e privado e também a importância de medidas de combate à corrupção. E ele falou sobre os vazamentos envolvendo o atual ministro da Justiça e Segurança Pública, então juiz Sérgio Moro, na força-tarefa da Lava Jato. As conversas do juiz Sérgio Moro na época com procuradores. Vamos ouvi-lo. Nós temos que aguardar o total das conversas, a divulgação total das conversas, para apurar no conjunto realmente o que elas significam e apurar não só o conjunto, mas a veracidade, a autenticidade dessas conversas. Isso é importante salientar. Em primeiro lugar, não retira a importância, a seriedade com que foi feita a Operação Lava Jato. A atuação de inúmeros membros do Ministério Público, inúmeros magistrados de primeira, segunda instância, tribunais superiores. E, além disso, não retira o caráter criminoso da invasão de pessoas atrás de computadores, hackeando mensagens de agentes públicos, colocando em risco, inclusive, a segurança desses agentes públicos. Então, nós temos que separar o que ser separado. A importância da Lava Jato é uma coisa, e isso não será afetado de forma alguma. Num segundo ponto, a prisão, nós temos que apurar e prender esses criminosos. E num terceiro momento, a partir da hora em que todas as informações estiverem colocadas e a autenticidade comprovada, vamos verificar quais as consequências. Quem falou também foi o presidente do Grupo Bandeirantes de Comunicação, João Carlos Saad, nesse fórum, falou sobre a importância de debater o assunto, disse que o direito ao veto de algumas autoridades é a origem da corrupção. A partir do momento que uma pessoa tem o direito de vetar, é uma condição para que abra brecha aí para um sistema corrupto. Ele falou também sobre a importância de debater esse esquema de combate à corrupção. Foi no setor público onde nós tivemos mais problemas. E foi nesse setor que o Brasil, nesses últimos anos, desenvolveu um forte combate à corrupção. O combate eu estou de pleno acordo. E óbvio que um juízo de primeira instância tem mais é que fazer isso. Cabe às outras instâncias gerar um acordo de leniência que seja definitivo, de tal maneira que as empresas continuem suas vidas e não que sejam destroçadas, como é o que nós estamos vendo. Representantes de vários setores participam também desse fórum Band News, realizado aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação, como o presidente da Confederação Nacional da Indústria. Ele falou sobre o setor, que teve um crescimento de 0,3% no mês de abril, mas acumula queda de 2,7% no ano. No entanto, houve uma expansão em 20 dos 26 ramos pesquisados. O Robson Andrade falou sobre a importância da aprovação de propostas como da reforma da Previdência e também a reforma tributária. Proposta de reforma da Previdência, de reforma tributária, da liberdade para empreender, eu acho que vai sempre nesse sentido. Claro que nós temos uma economia muito amarrada, muito regulada em muitos aspectos que a gente precisa desregular. E um fórum como esse hoje, que está debatendo tanto a questão de compliance e também a questão de desenvolvimento, é importante para a gente começar a definir uma cultura,
de investimento, uma cultura de um país liberal, de um país livre para empreender, mas também de um país que tem regras claras de compliance, de transparência. Bom, neste momento quem fala é o presidente do Conselho de Administração da Aegea, que é uma das maiores empresas de saneamento do segmento privado no país. Participa deste debate junto com outras autoridades também no painel. A experiência do setor privado em compliance e a Constituição como poder moderador. Daqui a pouquinho a gente traz mais informações também com as declarações do ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, que falou agora há pouco. Carla. Valeu, Débora. Um dos pontos do Johnny Saad na abertura foi falar das câmaras dos vereadores. Ele frisou bem, e é realmente um negócio que é um absurdo, né? A quantidade de município, todo município tem uma câmara com no mínimo 9 vereadores, 8 vereadores. 5.500, para lá de 5.000. E esses caras atrapalham o andamento, eles não ajudam, não. E ele falou, precisamos resgatar a velha história do cargo honorífico, sem receber salário, sem poder de veto. Né? Ele se referiu, a Débora até destacou essa frase do poder de veto. O poder de veto dos vereadores, que era isso que ele se referia, é um negócio que atravanca o andamento das pequenas cidades como se fosse um mega rolo, como se fosse Câmara dos Deputados, Senado Federal. Então é um ponto que o incomoda, nos incomoda. A gente vive falando disso aqui, né? Essa profusão de municípios.